Bom dia a todos e a todas. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos que chegaram a essa casa. Que aqueles que nos ouvem através da internet possam receber essa paz que excede todo o entendimento. E aqui um pensamento do dia que o nosso irmão Assis gosta de colocar diariamente, diz assim: a incompletude do todo. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Está lá em 1 Coríntios 12, 27. O todo é a somatória das partes. Dessa forma, nem o todo é nada sem as partes, nem as partes são nada sem o todo. A palavra de Deus afirma que, muito embora cada membro desenvolva uma função específica, sempre trabalhará para o bem-estar e manutenção do corpo. Lembre-se, a vida está no corpo, bem como a vida está em toda a árvore. Quando uma parte é cortada, seca-se, morre e se extingue. Esse é um pensamento do nosso irmão Assis Pio. E que tenhamos um bom dia, ele deseja que entendamos que esse corpo só é perfeito mediante o nosso amado Jesus Cristo, que é o cabeça, e nós somos esses membros. Que todo aquele que é cortado desse corpo perece. E ele nos exorta, e ele vem nos pedir que louvemos, que bendizemos, que bendigamos a esse Pai celestial. Por isso que todos possam, nesse momento, estar louvando e agradecendo a esse Deus grandioso e majestoso. Louvemos o nosso Deus. Amém. Vamos ficar de pé, bem alegre. Nas palmas, bem alegre. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Declare: Senhor, te queremos. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, quero tocar-te. Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Que possamos prosseguir. Prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Adore a esse Deus. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor,
Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo, para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Se queremos, ó Deus, Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero. Toda a igreja, Senhor, te quero. Só as vozes. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém. Amém. Bom dia a todos. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz o Senhor, quando apareceu aos seus discípulos, que a paz esteja convosco. Possamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Capítulo 24, a partir do versículo 13. Nós tivemos um feriado comprido, onde todos celebram a morte e a ressurreição de Cristo. Nós não celebramos a morte, celebramos a vida de Cristo. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? Ou melhor, quais as coisas que aconteceram? Perguntou-lhe Jesus. E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. Ora, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo
e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhe disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E quantas vezes, ou até mesmo nós sentimos na pele, como sentiu esse discípulo, quando nós perdemos um ente querido, pai, uma mãe, um irmão, até mesmo um vizinho, e nos se sentimos como eles, desprotegidos, sem proteção nenhuma, ou ainda mais eles que tinham convivido com o Messias, ele tinha feito aquelas promessas que viria a redimir aquele povo. E eles se sentiam como? Desprotegidos, sem ter mais o que fazer, apavorados diante do acontecimento, que tiraram toda a tranquilidade. No versículo 17, quando Jesus aparece, Jesus disse: por que vocês estão tristes? Eles olharam para Jesus entristecidos. E quantas vezes nós nos imaginamos, né, de andar distante de Jesus, ele está tão perto e nós não reconhecemos. Assim foi aqueles homens. A presença de Jesus ardia-lhe o coração, mas não podia ver que era Jesus. E somente puderam quando se abriram os olhos. No versículo 36, quando Jesus diz: a paz esteja convosco, foi que abriu os olhos, o entendimento deles. E nessa manhã, pela nossa fé, podemos afirmar que Jesus ressuscitou. Ele vive, Ele está no meio de nós. E celebramos a real presença de Deus, o Deus Pai que nos atraiu por meio da entrega de seu Filho. Deus de amor, o qual saiu ao encontro para que, renovados pelo Espírito, possamos ter vida, com a ação de graça, da doação gratuita do Cordeiro de Deus. Quero encerrar no versículo 26, quando ele diz: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Jesus faz essa pergunta. E nós respondemos: claro que sim, Senhor. Porque a glória é tua, o trono é teu e tudo pertence a ti. Vamos adorar esse Senhor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim. Reinar em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder, sobre a escuridão,
refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em Novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Amém. Aleluia. Continuamos no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Capítulo 15, a partir do versículo 10. Diz assim, Lucas 15, 10. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus com um pecador que se arrepende. Diz a Bíblia que há júbilo, há alegria, há festa no céu quando um pecador se arrepende de seus pecados. E esse é o momento de nós reconhecermos que somos pecadores, que necessitamos, que precisamos da graça de Deus em nossas vidas. Vamos orar ao Senhor. Deus, nós queremos primeiramente te render graças por estar aqui na tua casa, por o Senhor ter nos dado essa disposição, essa alegria de estar aqui te adorando. E queremos nos prostrar aos teus pés, ao teu altar, a tua santidade, reconhecendo que nós somos pecadores, reconhecemos que necessitamos da tua graça. A tua palavra diz que nós somos santos porque a cada dia nós somos santificados pelo teu Espírito Santo. E nós pedimos essa manhã, pela presença e pelo amor consolador do teu Espírito Santo, que perdoe os nossos pecados. Perdoa, Senhor, tudo que temos feito que tem nos afastado de Ti. Perdoa a nossa incredulidade às vezes, Senhor. Perdoa porque muitas vezes nós temos buscado, Senhor, outras maneiras, outras soluções para nossas vidas. E acabamos, Senhor, metendo a cara, metendo o pé, metendo o nosso entendimento em pecado, Senhor. E sabemos que
quanto mais pecamos, mais esse instinto maligno, Senhor, nos afunda e nos puxa para dentro dele, para que sejamos aprisionados por ele. Mas hoje nós cremos nesse Deus vivo, nesse Deus ressuscitado, que está no meio de nós. Nós cremos que o Senhor é maior, porque o Senhor morreu pelos nossos pecados. Morreu para nos salvar, morreu para que nós não morrêssemos, Senhor, porque nós estávamos condenados, afundados nesses pecados. E o Senhor deu a sua própria vida por amor de nós. Nós te damos graça por esse amor, Senhor. E por esse amor, nós queremos viver também, Senhor. Mas para isso precisamos estar limpos, Senhor. Precisamos ter acreditado e ter crido naquela obra. E nós queremos dizer, nós cremos, Senhor, nós acreditamos na Tua vida, que o Senhor ressuscitou dentre os mortos para nos dar vida e vida plena. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa. E nos ajuda, Senhor, nos dá a disposição, nos dá a alegria, Senhor, de Te amar, de Te adorar, Senhor. Que o nosso coração transborde, Senhor, de alegria, que não tenha espaço para essas coisas ruins do mundo. Os nossos olhos, Senhor, das coisas inúteis que não temos necessidade, Senhor, de ver, porque sabemos que somos fracos, que se olhamos, os nossos olhos cobiçam e o nosso coração acaba, Senhor, acaba se abrindo para esse mundo. Nos dá a Tua graça, Senhor, nos perdoa, nos purifica, para que o Teu nome seja louvado e engrandecido, sem nenhuma mancha, Senhor, sem nenhuma mancha de pecado, porque só o Senhor é santo, só o Senhor é Rei e só o Senhor é Deus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Temos esse Deus que, por mais que a situação seja difícil, o controle ainda está nas palmas de suas mãos. Louvemos esse Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está nas palmas de suas mãos. Feche seus olhos, faça essa oração. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei,
todavia eu me alegrarei. Tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está nas palmas de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Suas vozes ainda. Que a figueira não floresça, que não haja fruto da vide e o porco. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Possamos nos alegrar com esse Deus que tem um controle em palmas das suas mãos. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se passarmos pelo vale, Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou.
vai me deixar. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Para finalizar, em teus braços, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Confie nesse Deus. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Suas vozes em meus braços. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Amém. Lemos as Escrituras, mesmo Evangelhos de Lucas. Capítulo 6, a partir do versículo 38. Melhor, vamos ler a partir do versículo 37. Diz assim, capítulo 6, versículo 37 de Lucas. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoais e sereis perdoados. Dai e dai-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E falando de oferta e contrição e sobre as coisas que Deus nos dá todas as coisas sem medida. Tudo transborda, tudo se enche. E essa manhã nós temos a oportunidade de ofertar e dizimar na casa dele, também devolvendo a nossa oferta e o nosso dízimo sem medida também, sem pesar no coração, mas com alegria. Você tem essa oportunidade de ofertar na casa de Deus. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja nesta manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer:
Estou apaixonado cada vez mais por Ti. Senhor, Tu és incomparável, Teu nome é maravilhoso. Leva-nos além, Pai, nessa manhã. Leva-me além. Leva-me além. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Leva-me além. Que a minha vida flua mais na tua unção, mais do teu poder. Render a Ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra Te dizer: estou apaixonado cada vez mais por Ti. Senhor, Tu és incomparável, Teu nome é maravilhoso. Leva-me além. Leva-me além. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Leva-me além. Que a minha vida flua mais na tua unção, mais do teu poder. Mais do teu poder. Mais do teu poder. Santo Deus, bondoso Pai, possamos a cada dia ter essa paixão pela Tua obra, Deus. Que a cada dia possamos, Deus, nos doar, render glória, render graças ao Teu santo nome, Pai, por amor de Jesus. Somos gratos, Deus, porque o Senhor tem nos trazido à Tua casa, Deus, as ofertas e os dízimos que Te é devido, Deus. Não na medida que Tu queres, Deus, mas na medida que Tu necessita, Deus. Por isso somos gratos, Deus, porque muitas vezes, Pai, queremos fugir, Deus, desse amor, queremos fugir dessa medida que Tu nos dá, Pai, e põe no nosso coração, Deus. Por isso somos gratos, Deus, porque o Senhor tem feito em nossas vidas mais do que merecemos, Pai. Mas queremos Te pedir que renove, que desperte todos aqueles que trouxeram essa medida essa manhã,
que a cada dia possamos doar não somente os dízimos e as ofertas, mas o nosso ser por inteiro, a nossa família, tudo que somos e tudo que temos, Pai, é para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Por isso recebe, Pai, é o que te pedimos, já te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Deus, e amém. Convidar o presbítero auxiliar. Vai trazer a palavra da parte de Deus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, bom dia. Na paz do Senhor Jesus, amém? E essa graça seja contínua e permanente. Obrigado, meu irmão. Contínua e permanente em nossas vidas nesse dia. Convido os irmãos a abrir a palavra de Deus na segunda carta de Pedro, capítulo 1. Vamos estar lendo do versículo 2 ao versículo 4. Graças a Deus, Deus tem sido bondoso conosco, nos presenteado com a oportunidade de aqui estarmos para adorá-lo, para cultuá-lo, para prestar a Ele aquilo que lhe é devido, culto de ação de graças e de adoração. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 2 em diante, diz assim: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo pleno, e a piedade pelo conhecimento pleno daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Que possamos orar nessa manhã. Pai, no nome do Senhor, muito obrigado, Deus, por estarmos aqui, por podermos falar a Tua palavra, que nessa manhã Tu nos inspire, que nessa manhã, Senhor, Tu nos conduzas conforme o Teu desejo, a Tua vontade, que Tua palavra ela possa penetrar nos corações daqueles que nos veem, nos escutam, e que nessa manhã, Senhor, Tu possas fazer aquilo que Tu queiras fazer. Muito obrigado pelo Teu povo, por nós, pela Tua igreja, por estarmos aqui, Senhor. Somos gratos. Querido Espírito Santo, coopera conosco nessa manhã, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Queridos, mais do que nunca, diante de tudo que estamos vivendo, estamos passando, hoje há uma necessidade de nós nos agarrarmos, crermos e nos apegarmos a algo. O mundo aí está diante da calamidade que enfrenta, correndo para um lado, para o outro, buscando em que se apegar. E nós, como cristãos, servos e servas do Senhor, temos que nos apegar nas promessas de Deus, nas promessas de Deus. Porque as promessas de Deus, elas podem efetivamente mudar todo o nosso mundo. Elas podem mudar toda a nossa vida. Elas podem mudar as facetas do nosso viver. E nessa manhã, o meu desejo aqui não é apenas trazer um conhecimento, ou passar para você um conhecimento intelectual. Não, mas o meu desejo é te encorajar
para que você creia nas promessas de Deus. Que você que me ouve e me vê nessa manhã possa colocar sua confiança nas promessas do Senhor. E é bastante interessante aqui que o apóstolo Pedro, nessa passagem, na sua segunda carta, ele começa falando algo interessante. Ele começa dizendo: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus. E mais adiante, queridos, versículo 3, ele fala também: e esse conhecimento e o divino poder do Senhor, ele nos doa, ele nos presenteia algo que conduz à vida e à piedade, pelo conhecimento completo. Então é muito esclarecedor e eu já aprendo e posso compartilhar com você nessa manhã. Pedro, ele nos fala, e ele tinha uma preocupação de nós conhecermos a Deus. E é muito esclarecedor também que o último versículo, se você virar a folha aí, o capítulo 3, versículo 18, Pedro diz assim, é sua última palavra: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Pedro, ele demonstra, ele passa aqui uma preocupação em nós conhecermos a Deus. É interessante que lá em Oséias, o profeta Oséias, no capítulo 6, ele diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O apóstolo Paulo também, em uma das suas passagens, diz assim, que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Então, queridos, o que nós já podemos aprender nesse texto é que a vida cristã é uma vida de constante conhecimento e crescimento. Quando ele fala desenvolver, quando ele fala conhecimento completo, evidentemente é porque pode haver um conhecimento incompleto. Então há uma preocupação do apóstolo Pedro aqui nessa passagem, quando ele fala no versículo 3, de um conhecimento completo, que esse deve ser o alvo, o objetivo do cristão genuíno e verdadeiro. Então nessa manhã nós poderíamos falar o porquê ficar firme ou firmes nas promessas do Senhor. Veja bem, o porquê ficar firme nas promessas do Senhor. Seria o tema do que nós vamos falar nessa manhã. E eu lhe responderia em primeiro lugar, porque as promessas, são a sua vontade. As promessas de Deus é a vontade de Deus. E Ele nos faz conhecer, Ele nos dá a conhecer essas promessas. Então, em primeiro lugar, como preâmbulo, início aqui do que nós vamos falar, eu diria para você que há motivos. E o porquê ficar firme nessas promessas do Senhor é porque elas são a vontade dEle, ou a vontade de Deus. Em segundo lugar, é porque elas são nossa herança como santos e servos de Deus. Ou seja, as promessas de Deus, elas nos foram doadas, são parte da nossa vida, em segundo lugar. Então, queridos, mais do que nunca, temos que, de fato, nos apegarmos, crermos, temos que, de fato, meus irmãos, acreditarmos nessas promessas. E nessa manhã, então, nós poderíamos ver que o apóstolo Pedro, ele nos fala algo muito importante aqui, e nós podemos presenciar isso. Por que ficar firmes nas promessas do Senhor? Eu poderia dizer para você, e o texto diz isso, se você ver no versículo 4, o apóstolo Pedro diz assim: pelas quais nos têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas. Então, o porquê ficar firme nas promessas do Senhor? O porquê nos apegarmos? O porquê acreditarmos num momento tão turbulento como esse? Num momento em que não sabemos o que nos ocorrerá no amanhã. Eu diria, porque as promessas são preciosas.
Irmãos, o Senhor Jesus, ele falando dessas promessas lá no capítulo 13 de Mateus, ele disse assim: o reino dos céus é semelhante a um negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, ele vai, vende tudo o que tens e a compra. Então Jesus, ele faz uma análise, ou ele faz aqui uma parábola de como é o reino de Deus, como é as promessas de Deus, que é o conhecimento de Cristo Jesus, que nos leva até o encontro com Jesus como uma pérola preciosa. Também, na mesma passagem, lá em Mateus 3, Jesus diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. E um homem, ao descobri-lo, ele esconde aquele tesouro. Então, ele, movido de muita alegria, vai, vende tudo que tens e compra aquele campo. Evidentemente, Jesus está usando aqui a parábola do tesouro escondido no campo e da pérola para falar aos seus discípulos e a mim e a você a importância, a preciosidade, o valor desse conhecimento. E esse conhecimento, ele foi estendido, ele foi doado a mim e a você como igreja do Senhor. O conhecimento da vida eterna, o conhecimento que nos leva ao entendimento de quem éramos, míseros pecadores, e agora sim, através desse conhecimento, salvos na pessoa de Cristo Jesus, não por méritos próprios, mas pelo mérito ou pela justiça imputada a nós, lá na cruz, pelo que Cristo fez por nós. E é tão interessante isso, querido, que lá em João capítulo 17, Jesus ali, nos momentos crucial de ir à cruz, ele diz assim, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviastes. Então, o que é a vida eterna, irmãos? É conhecer a Deus e conhecer a Jesus. Veja que o versículo diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviastes. Então, Jesus, amados, ele está fazendo essa ilustração, falando do campo, falando da pérola, para dizer para você e para mim, que pela misericórdia de Deus, descobriu, Deus se revelou a mim e a você. O que agora nós temos é algo de valioso, é algo de precioso. E aí vem uma reflexão. Tenho eu valorizado esse conhecimento? Tem você valorizado esse conhecimento que Deus tem dado de si mesmo a você? Quer dizer para você que a vida eterna é conhecer a Jesus como único e suficiente Salvador. E então o apóstolo Pedro está falando disso aqui, queridos. E nós termos esse conhecimento completo. E repito, pode ou existe um conhecimento incompleto. E Pedro aqui tinha uma preocupação que nós, diferentemente, temos que avançar, temos que progredir, temos que amadurecer e buscar esse conhecimento completo de Deus. Mas, em segundo lugar, o porquê ficar firme nas promessas do Senhor, como início aqui, preâmbulo, é porque as promessas, elas são muito grandes. Veja que o versículo 4 diz isso, pelas quais nos têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas. Eu chamo a sua atenção para esse adjetivo aqui, aumentativo, muito grandes. Uma coisa grande é grande, né? Eu poderia chegar para um irmão e dizer, olha que maracujá grande. E você, para valorizar, dizer, é muito grande. Você está aumentando. Então aqui o texto está dizendo que as promessas de Deus, elas não são apenas grandes. Elas são muito grandes. Então esse é um dos motivos pelos quais, irmãos, ou pelo qual nós precisamos, devemos almejar, continuar firmes nas promessas do Senhor. Mas as promessas de Deus, queridos, por esses dois motivos que eu acabei de falar aqui, elas são importantes porque elas são preciosas. E a preciosidade está em que as promessas é o Evangelho,
é a mensagem da cruz, é a mensagem do arrependimento, é a mensagem que muda e transforma vidas. Por isso essa mensagem é uma mensagem preciosa. Também estou dizendo que não apenas isso, seria já importante, mas elas são muito grandes. Que coisa bela, que coisa maravilhosa. Então, essas promessas, queridos, elas nos vai falar duas coisas aqui também. Elas produzem em nós duas ações. Elas operam em nossa vida duas ações. No último culto, nós falamos aqui sobre a diferença em Deus estar em todo lugar e Deus está operante em algum lugar. Deus é Deus e Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas Ele não está de forma presente e operante em todos os lugares. E no caso aqui nós vamos ver, em primeiro lugar, falando dessas duas operações, que as promessas de Deus, que são preciosas, que são muito grandes, realizam em nossa vida, eu poderia dizer, em primeiro lugar, elas são preciosas e elas são grandes, porque elas nos fazem participantes da natureza divina. Veja aí o versículo 3. Veja o texto que aqui Pedro diz: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Versículo 4. Pelas quais nos têm sido doadas todas suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina. Irmãos, que coisa profunda, que coisa maravilhosa. Então, a primeira operação, o primeiro ato operativo, como resultado dessas promessas, que é a palavra de Deus, é o evangelho do Senhor, em nossas vidas, na vida daquele que crê, daquela que crê, é que ela passa a ser participante da natureza divina. E é muito interessante, lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, o apóstolo Paulo, ele falando sobre isso, sobre esse ato divino, poderoso de Deus, de ir nos moldando, nos transformando. Ele diz assim: todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então Paulo aqui, ele está usando a ilustração de um espelho, e ele diz que assim como uma pessoa, ela vai no espelho, e ela se vê, ela se visualiza, Paulo está dizendo que assim também Deus vai nos transformando, é por etapa. Ou seja, queridos, e é por isso que Pedro também diz aqui no texto, que o cristão, ele a cada dia deve amadurecer, deve se desenvolver, deve crescer. E Paulo está dizendo aqui no texto de 2 Coríntios 3:18, que é de glória em glória, que nós somos transformados. E é muito esclarecedor, e eu gosto muito dessa ilustração do espelho, porque o espelho, para ser eficaz, o espelho, para cumprir a sua missão, que é de espelhar, mostrar, ele tem que ter 3 funções, e nos ensina algo também, aqui a ilustração de Paulo, quando fala do espelho. A primeira é que o espelho precisa estar limpo. Já pensou quando muitas vezes nós entramos em um ambiente mais fechado, e ligamos ali o chuveiro, se for chuveiro quente, né, o espelho normalmente fica embaçado. E a gente, para que possa ter uma boa visão de nós mesmos, o que é que nós fazemos? Nós limpamos o espelho. Ninguém se olha em um espelho sujo, embaçado. Para que haja uma boa visão de si mesmo, você limpa o espelho. Então Paulo está nos ensinando alguma coisa sobre isso, quando ele fala que, assim como alguém se vê no espelho, nós também somos transformados de glória em glória. A segunda lição que o espelho nos ensina é que o espelho ele só pode ser visualizado ou visto se ele estiver na luz. É verdade, irmão? Já pensou em chegarmos num ambiente escuro
como diz o matuto, escuro de meter o dedo no olho e querermos nos ver no espelho, não terá nenhuma eficácia. Portanto, a segunda função de um espelho para que ele cumpra a sua missão é que ele esteja na luz, esteja na claridade. Isso também, como cristão, nos fala, nos ensina algo também, que assim como o mestre andou na luz, nós também, como servos, temos que buscar andar também na luz. E a terceira coisa é que, para que o espelho cumpra a sua função, ele não só precisa estar limpo, ele não só precisa estar na luz, na claridade, mas ele precisa estar bem ajustado. Uma das primeiras coisas que um bom motorista faz ao entrar no automóvel é o quê? Ajustar os espelhos, né, irmãos? O retrovisor. De repente, um irmão precisa do meu transporte, do meu automóvel para sair. Eu acredito que quando ele entrar, a primeira coisa que ele vai fazer é olhar se o retrovisor esquerdo, direito, está ajustado. E isso também nos ensina alguma coisa. Nos ensina que Deus é quem está no controle de nossa vida. Deus é quem dirige a nossa vida. E de vez para outra, Ele precisa ajustar a nossa vida. Ele precisa, de repente, apertar algum parafuso para que a gente se ajuste. E é isso que Paulo está falando aqui. É isso que Paulo está nos ensinando aqui. Bom, as promessas de Deus, irmãos, como aqui a Bíblia nos diz, elas nos transformam à imagem do Senhor, a imagem de Deus. Nós passamos, portanto, pelas promessas de Deus, que são preciosas e são grandes. Passamos até a natureza de Deus, passamos a viver a vida de Deus. E Paulo, lá em Romanos capítulo 8, versículo 29, ele diz: porque os que dantes conheceu também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. E se a imagem do Filho de Deus é ter em si a natureza divina. João, ele diz assim, capítulo 6, assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. É interessante que isso tudo fala, queridos, dessa unidade, dessa união, em termos da divindade, sermos participantes da natureza divina. A natureza de alguém, queridos, é a essência daquela pessoa. Quer ver? A natureza de um porco está no lamaçal, não é verdade? Já a natureza de uma ovelha, a natureza, a essência daquela ovelha, não, ela não vai para o lamaçal. Ela não vai, porque não é um ambiente próprio para ela. Jesus até usou essa ilustração para falar que nós não lançarmos as nossas pérolas aos porcos, para que elas não sejam pisadas. Quando Jesus falou isso, não lanceis, está lá em Mateus capítulo 7, versículo 6. Não lanceis as vossas pérolas aos porcos, para que eles não pisem. Jesus não estava falando literalmente de uma joia preciosa. Jesus estava falando dessas verdades, desse conhecimento que você temos, e que muitas vezes nós não valorizamos. E Tiago capítulo 1, versículo 18 diz assim: segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. O que é a palavra da verdade? São as promessas de Deus, que é preciosa e que é muito grande. Então, queridos, nós nos alimentamos das promessas e elas nos fazem viver em Cristo, nesta terra. Elas nos fazem viver a natureza de Deus. Elas nos fazem viver aqui nessa terra, como servos e como servos do Senhor. Então, por que ficar firme nas promessas do Senhor? Em primeiro lugar, que elas nos fazem participantes da natureza divina. É isso que ela opera em nós. E em segundo lugar, para nós terminar, o porquê ficar firme nas promessas do Senhor? Porque as promessas do Senhor nos livram das paixões que há no mundo. Veja o finalzinho do versículo aí, 4. Diz assim, versículo 4, final. Nos fazem coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. A segunda operação, querido,
O segundo ato operante das promessas de Deus é que elas nos livram das paixões que há no mundo. Eu creio no livramento de Deus, que Ele nos livrou, queridos, da licenciosidade do mundo, da devassidão, do pecado, do lixo da sociedade, das maldições, das feitiçarias, das trevas, do poder do inimigo e da destruição que o mundo traz. R.C. Sproul disse assim: embora o pecado muitas vezes traga prazer imediato, ele não oferece nenhuma alegria duradoura. É atraente, mas ele é atraente até o momento em que ele é cometido. Ele pode até trazer um prazer, uma alegria imediata, mas não duradoura. Falando sobre isso, alguém já disse assim, tenha cuidado para não achar nenhum pecado pequeno demais. Porque não existe pecado pequeno demais que não leve ao inferno. Por outro lado, tenha cuidado para não achar nenhum pecado grande demais, porque não existe pecado grande demais, que apenas uma gota do sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, não lave e não o deixe mais alvo do que a neve. Mas as promessas de Deus, elas nos aperfeiçoam. O apóstolo Paulo, lá em Efésios 3:19, diz assim, e conhecer o amor de Deus, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Toda a plenitude de Deus. Portanto, irmãos, a Bíblia, ela não está dizendo que nós somos tomados pelos demônios, pelo inferno, pelo diabo, não. A Bíblia diz que somos tomados de toda a plenitude de Deus. Por quê? Por causa das promessas de Deus, o Evangelho, que é precioso e que é muito grande. Agora, o que é que significa a plenitude de Deus? O que significa o que Paulo falou aqui? Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. E a resposta é que somos salvos. A plenitude completa de Deus é a salvação. Quando uma pessoa, irmãos, é salva, significa que ela participa, portanto, da natureza divina. E é interessante isso, que o apóstolo, o Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 12, ele diz assim, mas a todos quanto receberam, creram, aceitaram essa mensagem, acreditaram nessas promessas que são preciosas, que são grandes, é João falando, Evangelho de João 1, 12 em diante. Mas a todos quanto receberam, que é o próprio Jesus. No versículo diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo era Jesus, se fez carne. Jesus era o Logos de Deus, a palavra de Deus. Portanto, a todos quanto receberam. Você recebeu? Você está crendo nesse Evangelho? Não apenas crendo, mas desenvolvendo, buscando amadurecer, buscando ter um conhecimento pleno desse Evangelho. João diz, mas a todos quanto receberam, os quais creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E aí, versículo 14 e 15, ele diz assim, irmãos, muito importante. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Eu, João, dou testemunho, dizendo, este é aquele que eu disse, o que vem depois de mim, passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. Pois todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Chama a atenção no versículo 16. Pois todos nós recebemos da sua plenitude. Portanto, queridos, Paulo está falando da plenitude como sendo esse dom, essa joia preciosa, esse tesouro valoroso que é
o conhecimento de Cristo e de Deus como o único Deus verdadeiro, é a própria salvação. E aí Paulo também diz, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Portanto, irmãos, a pessoa que participa da natureza de Deus está abençoada, aperfeiçoada, completa, nada lhe falta. Tem as promessas de Deus e a natureza de Deus na sua. Eu quero que nessa manhã você reflita o que nós estamos falando e que você entenda a sua verdadeira identidade como cristão. Meu desejo é que você compreenda a sua posição diante de Deus, como cristão, como servo. Porque a igreja tradicional, irmãos, e o evangelho que muito é pregado aí, infelizmente não é uma verdade completa, não é um conhecimento completo, são meias verdades. Elas ouvem, ou esses irmãos e nessas igrejas, se ouve muito sobre tanta condenação, tanta acusação, tantas ameaças, que quando a Bíblia mostra a verdade, elas dizem, a verdade, que as promessas de Deus são preciosas, são grandes e que nos tornam participantes da natureza de Deus, essas pessoas dizem assim, será que isso é para mim mesmo? Ou isso é uma falsidade? Ou isso não é uma verdade? Mas a Bíblia deixa claro que os filhos de Deus, por causa das suas promessas, participam da natureza divina, são livres das corrupções do mundo e das paixões que há no mundo. E se tornam a imagem e semelhança de Deus. Evidentemente, irmãos, que isso aqui é um processo. A santidade é um processo. Somos justificados quando acreditamos no Senhor. Deus nos declara justos em Cristo Jesus. Mas aí entramos pelo caminho da santificação. E essa mudança, essa transformação de glória em glória. Quero finalizar dizendo para você que as religiões, elas costumam ensinar que para que Deus faça alguma coisa por elas, pelas pessoas, as pessoas precisam fazer alguma coisa por Ele. Você quer que Deus entre em sua vida? Você quer que Deus opere um milagre na sua vida? E aí as religiões dizem, deixe de pecar, procure ser uma pessoa melhor, abandone seus vícios, aí Deus vai entrar na sua vida. Esse é um evangelho que tem sido pregado por aí. Mas isso, irmão, seria a mesma coisa que eu chegar e chamar o pedreiro depois que eu tivesse terminado a reforma. Você entendeu? Queridos, temos sim que abandonar o pecado. Sim, temos que deixar as corrupções e as paixões que há no mundo. Viver pecando não é próprio de um cristão. Mas o entendimento correto é: eu não faço boas obras para ser salvo. Eu faço as boas obras porque eu já sou salvo. Ou seja, queridos, o abandonar, o deixar, o renunciar é consequência de ter a natureza divina. É consequência do conhecimento que Deus deu a revelar a mim, de quem Ele é na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Amém? Então, que nessa noite você possa refletir, aliás, nessa manhã você possa refletir, em primeiro lugar, por que devemos ficar firmes nas promessas do Senhor? Em primeiro lugar, porque as promessas é a vontade de Deus. Em segundo lugar, porque elas são nossa herança, são santas, coisas santas de Deus. Em terceiro lugar, falamos aqui nessa manhã, o porquê permanecer firme nas promessas de Deus, porque elas são preciosas e grandes. E ela opera em nós duas coisas. Primeiro, elas nos fazem participantes da natureza divina. E por último, elas nos livram. Elas nos fazem ser livres da corrupção e das paixões que há no mundo. Amém? Que Deus possa nos abençoar e que o Senhor possa nos dar um dia da sua presença e uma semana abençoada também. Nós vamos orar nesse instante pedindo que o Senhor nos abençoe, nos guarde e que o que nós falamos aqui seja uma realidade em nossa vida.
Se você não conhece a Deus ainda, se você ainda não se sente tendo em você a natureza divina que te faz amar a Deus e reconhecer que você é pecador, eu convido a você a fazer isso nesse momento, onde quer que você esteja. Curve sua cabeça, faça uma oração confessional, confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça, mas é com a boca que se confessa a respeito da salvação. Faça isso agora, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por nessa manhã poder ministrar a Tua palavra. Nós queremos, Senhor, abençoar aqueles que nos ouvem e nos veem, Senhor. Se há alguém que nesse instante, Senhor, está se curvando diante desse conhecimento tão precioso, tão grande, que são as Tuas promessas, que é o Evangelho de Jesus, Pai, que Tu possa receber essa alma cansada, essa alma que nesse instante busca abrigo em Ti, busca perdão em Ti. Perdoa, Senhor, perdoa, e a partir de agora, Senhor, caminha com ela. Que essa transformação de glória em glória, Senhor, possa ser uma realidade na vida dessa pessoa que ora comigo. Assim, Deus, muito obrigado, Pai. Nos dá um dia, o dia do Senhor, de vitória, na Tua presença, com nossos lares, com nossas famílias. Desde já também te oro, Pai, pela Tua igreja local, pelo Teu povo, membros e congregados. Abençoa todos aqueles que não puderam vir nessa manhã, mas que nos veem, Senhor. Assim te somos gratos. Muito obrigado, Pai, em nome e por amor de Jesus. Que Deus em Cristo